Pois é, meus amigos, o ano não poderia terminar sem uma notícia preocupante. As agências de notícias, a Associated Press, informou agora há pouco que a embaixada norte-americana no Iraque foi invadida por uma milícia pró-iraniana, uma milícia financiada, sustentada pelo Irã, a Kataeb Hezbollah. A notícia diz que a embaixada foi invadida e há focos de incêndio no complexo da embaixada. Abre aspas, dezenas de militantes iraquianos xiitas invadiram o complexo da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá hoje, terça-feira, depois de quebrarem a porta de entrada, o portão principal da embaixada, e atear fogo a uma área de recepção, provocando a reação americana com gás lacrimogêneo e sons de tiro. Um repórter da Associated Press, que está no local, viu chamas subindo de dentro do complexo e pelo menos 3 soldados americanos fugindo das chamas foram vistos no telhado do prédio principal. Houve também um incêndio na área de recepção, perto do estacionamento do complexo, mas não ficou claro o dano causado por esse incêndio. Um homem com um megafone na mão pedia à multidão que não entrasse no complexo, dizendo que a mensagem já havia sido entregue. Pois bem, essa, segundo a Associated Press, é uma ação contra um ataque realizado pelos Estados Unidos a esse mesmo grupo, a essa mesma milícia, Kataeb Hezbollah, que deixou um saldo de 25 mortos. Acontece que na semana passada essa milícia lançou um foguete contra uma base militar americana onde se encontrava um empreiteiro americano que estava lá no Iraque para construir estradas. Ele fazia uma visita a Bagdá e hospedou-se na base militar americana. Por coincidência, o foguete o atingiu. O empreiteiro morreu na hora. Em seguida, os Estados Unidos retalharam esse grupo com uma série de bombardeios, deixando 25 milicianos mortos. A Associated Press disse que a invasão à embaixada americana deve-se a esse ataque, uma resposta a esse ataque. Bem, não é a primeira vez que o Irã invade uma embaixada americana. Em 1979, a Revolução Islâmica pôs abaixo o regime, isso no Irã, do Shah, do rei do Irã, do rei da Pérsia, o Shah Reza Pahlavi. O Shah foi deposto e pediu asilo na embaixada norte-americana em Teherã. O presidente americano da época, Jimmy Carter, querendo fazer uma média com os ayatolás, Jimmy Carter, é bom lembrar, é o sujeito, um dos donos da Smartmatic, é um comunista de carteirinha, recusou-se num primeiro momento a dar abrigo ao Shah, ao Shah Reza Pahlavi e a outros funcionários do governo, diplomatas, na embaixada americana. Ficou um impasse. Os ayatolás acreditaram por um minuto que os Estados Unidos dariam o Shah, colocariam o Shah nas mãos dos revolucionários. Por pressão interna, principalmente dos Rockefeller e de Henry Kissinger, o presidente americano voltou atrás e deu abrigo a Shah Reza Pahlavi, que naquele momento sofria de um câncer. O Shah Reza Pahlavi foi abrigado na embaixada norte-americana, que isso revoltou ainda mais os revolucionários, que cercaram a embaixada e no final de 79 a invadiram e mantiveram os diplomatas americanos reféns por mais de 400 dias. Foi até o começo de 1981 a ocupação da embaixada norte-americana em Teherã. Depois, com Ronald Reagan no poder, os Estados Unidos ficaram muito próximos de uma retaliação pesada ao Irã.
o presidente Ronald Reagan chegou sim a ficar muito próximo de autorizar um forte ataque, um forte e pesado ataque americano ao Irã. Mas as coisas foram resolvidas na área diplomática. O mesmo volta a acontecer. Uma invasão a uma embaixada é uma declaração de guerra. A embaixada é um território autônomo pertencente ao país que a nomeia. É terra estrangeira dentro do país, não pode ser atacada, não pode ser invadida sem uma forte resposta. Esse é o pepino que tem hoje Donald Trump nas mãos. Como responder a esta invasão iraniana dentro do território iraquiano a uma área americana. Não pode ser apenas, não pode ficar apenas no campo diplomático, e explico por quê. Há muito Israel vem alertando os Estados Unidos do perigo desta facção, desta milícia chamada Kataib Hezbollah dentro do Iraque. É uma milícia financiada pelo Irã para deixar em solo iraquiano uma série de armas desmontadas para chegarem aos poucos até a Síria. O Irã está fazendo um corredor que atravessa todo o Iraque, chega na Síria e vai muito próximo, chega muito próximo, ou pretende chegar muito próximo ao Líbano, para dali atacar Israel, com armas muito pesadas. Bem, essas armas são transportadas aos poucos e em partes. As partes saem do Irã, são depositadas em vários depósitos de armas no Iraque, e do Iraque são mandadas para a Síria na medida em que podem passar tranquilamente em determinadas horas pelas fronteiras do Iraque com a Síria. É um jogo de paciência, mas é muito importante para o Irã ter esses depósitos no Iraque para colocar suas armas lá e aos pouquinhos ter um grande arsenal muito próximo de Israel. Para ter esses depósitos, é claro, o Irã conta com apoiadores xiitas dentro do Iraque. Esta milícia é um caso típico desse apoio. Israel já bombardeou, já mandou seus aviões que atravessaram a Arábia Saudita com permissão da Arábia Saudita, chegaram ao Iraque e bombardearam vários desses depósitos no ano passado e neste ano. Acontece que isso gerou um mal-estar entre os Estados Unidos e o Iraque. A última incursão dos aviões dos caças israelenses ao Iraque provocou a ira do governo iraquiano, que acusou os Estados Unidos de permitirem a livre entrada dos aviões israelenses no espaço aéreo iraquiano. Foi uma quebra da soberania, segundo o Iraque, naquele momento, por parte de Israel. Bem, como Donald Trump tem hoje ótimas relações com o Iraque, porque há 2 anos o Iraque vem recuperando a sua normalidade, reconquistando a normalidade. E isso tem gerado bons negócios entre o Iraque e os Estados Unidos. Donald Trump, para não perder toda essa conquista na área econômica e social dos últimos 2 anos no Iraque, repreendeu fortemente a Israel por esses ataques. Mas o serviço secreto, o serviço de inteligência de Israel, continuou mandando relatórios ao Pentágono, informando locais de onde estão as armas iranianas, dando também as fichas corridas dos milicianos que estão lá no Iraque, e o Pentágono tem deixado isso um pouco de lado para não criar uma convulsão dentro do Iraque. Mas isso provavelmente, como tem uma linha argumentativa muito frágil, pode estar chegando ao fim.
Se os Estados Unidos resolverem responder pesadamente, já sabem onde estão os alvos preferenciais. Mas isso certamente causará ainda mais respostas do lado iraniano. Pois é, voltando à velha questão de por que os Estados Unidos não enfraqueceram, não criaram, não destruíram a espinha dorsal do belicismo dos ayatolás. Essa é a questão. Donald Trump disse que não atacou o Irã porque achava injusto matar 150 iranianos, soldados iranianos, por causa de um drone abatido. Foi a notícia principal, talvez, desse ano. Tivesse feito isso, não teriam morrido mais de 1.000 iranianos em protestos. Há um número que diz que chega a 2.000 o número de iranianos que foram mortos nos últimos dias por oporem-se ao regime dos ayatolás. Não teria também hoje esta tensão, uma invasão à embaixada norte-americana no Iraque. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa péssima notícia. É sim uma notícia preocupante. Bem, lembrando que o ditador norte-coreano, que é muito ligado com o Irã, inclusive, ameaçou dar um presente de Natal aos Estados Unidos, um míssil intercontinental, pelo menos em forma de testes. A ameaça não se cumpriu, graças a Deus, mas sem avisar, o Irã dá um presente para os Estados Unidos de fim de ano. Claro que a coisa não ficará assim. Bem, eu vou deixar aqui na descrição um link do Infobae que mostra a invasão à embaixada americana com várias fotos das agências de notícias. Há inclusive alguns vídeos, eu não posso mostrar as fotos nem as imagens no canal, mas deixo aqui na descrição o link. Nós estamos aqui de plantão. Qualquer nova notícia a respeito dessa invasão, a gente volta. Até depois, amigos.